Tem se discutido aqui no Brasil se caberia ou não à Câmara dos Deputados não aceitar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, já que será dado um prazo ao deputado Dallagnol para que ele faça a sua defesa e só a partir daí é que decidirá a Câmara dos Deputados. A interpretação do Tribunal Superior Eleitoral e de grande parte dos juristas é de que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral terá que ser cumprida e não há outro caminho senão a Câmara dos Deputados decidir pela cassação do mandato. Embora o parágrafo 2º do artigo 53 permite, numa pena muito mais grave, que é a da prisão, a Câmara dos Deputados não aceitar a decisão do Judiciário. Mas a visão que eu tenho valeria a pena uma reflexão, não só dos deputados, de operadores de direito, mas dos próprios magistrados dos dois tribunais superiores, o TSE e o Supremo. Eu tenho a interpretação que uma decisão do TSE tem que ser cumprida. São poucos os países do mundo que adotam uma justiça eleitoral, mas nós temos e há uma decisão. Mas eu entendo que no caso da Dallagnol, a Câmara não é obrigada a aceitar, por uma razão muito simples. Há um artigo na Constituição, o artigo 49, inciso 11, que diz que cabe ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros poderes. Quer dizer, não permitir que o Poder Judiciário invada uma competência que é exclusiva do Poder Legislativo, de legislar. Se invadir, quem tem que zelar pela competência do Legislativo é o Legislativo. Ora, a condenação do deputado Dallagnol foi uma condenação baseada na possibilidade de que a sindicância que ele estava sofrendo se transformasse em processo administrativo. Mas não havia nenhum processo administrativo. Como não havia processo administrativo e a hipótese criada pelo Legislativo para a ficha limpa foi só de processo administrativo, ele foi condenado com base numa hipótese de punição que não saiu do Poder Legislativo, mas do Poder Judiciário. O que vale dizer, se ele tivesse um processo administrativo, a decisão seria incontestável. Como não havia processo administrativo e como o TSE criou uma nova hipótese de punição, que é a possibilidade de ser condenado, automaticamente o que nós tivemos foi uma invasão de uma competência legislativa que não pertence ao TSE, mas pertence ao Legislativo. E pela Constituição, artigo 49, inciso 11, quem tem que zelar pela sua competência normativa, não permitindo que outros poderes invadam, é o próprio Poder Legislativo. O que me faz, enfim, na interpretação minha, de um velho professor de Direito de 88 anos, 59 anos de exercício do magistério universitário, é de que, quando o deputado Dallagnol defender o Congresso, quando tiver de decidir, terá que decidir a hipótese ao mesmo tempo em que enfrenta o artigo 49, inciso 11, de que houve uma invasão de competência legislativa pela criação de uma hipótese que não estava na lei, que é a possibilidade. Poderia haver ou não processo administrativo. A sindicância poderia ou não ser transformada em processo administrativo. E o tribunal decidiu que esta possibilidade era suficiente para impedir. Então, aquela decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que foi no sentido de que era absolutamente constitucional, que não havia processo administrativo, e a decisão do TSE,
que dizia: não há processo administrativo, que é a hipótese prevista na lei. Nós entendemos que poderia haver a possibilidade de a sindicância se transformar em processo administrativo. A meu ver, houve uma invasão de competência do Poder Legislativo, que cabe ao Poder Legislativo zelar. E a melhor forma de zelar nesse caso seria, evidentemente, permitir que o deputado Dallagnol continuasse como deputado. É a minha interpretação de professor de Direito Constitucional. Fui titular de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie e a vida inteira só trabalhei com Direito Constitucional. Enfim, num país em que ainda a interpretação de direito não está sendo censurada, todos podem ter a interpretação possível. Quando num tribunal se decide por 6-5, 5 ministros não concordam com aquela decisão que vai ser obrigada no controle concentrado a todo o país. Significa que eu, como um modesto professor de província, com 65 anos de advocacia e 88 anos de idade, tenho o direito de dar a interpretação que me parece a mais adequada. Porque, pelo 49, inciso 11, quem tem que zelar pela sua competência normativa é o Poder Legislativo. E o que nós tivemos foi a criação de uma nova hipótese de punição que não estava na lei. Razão pela qual caberá ao Poder Legislativo usar ou não do direito que, a meu ver, é um poder-dever, é um direito-obrigação, é um direito-dever de zelar pela sua competência normativa. Opinião que eu queria dar aos meus seguidores no Instagram.